colocado aqui para vocês a respeito das coisas que fizemos enquanto nós vamos até na discussão. Eu vou também na linha um pouco do André, vou só adicionar coisas ao que o André falou e que o Adão me fala. A primeira coisa que eu queria colocar para você na reflexão é uma frase do Keynes que diz o seguinte: o problema não é ter novas ideias, o problema é nos livrarmos das velhas. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que eu gostaria que a gente meditasse um pouco. A segunda questão é dizer o seguinte: nós estamos numa crise estrutural, o capitalismo está numa crise estrutural, e, portanto, essa crise não vai ser vencida amanhã, é uma longa crise. E, portanto, não é a mesma dos anos 30. Essa é uma outra coisa que a gente tem que ficar claro. É uma nova crise e, portanto, características novas, diferentes, etc. Bom, na minha maneira de ver, nós temos que enxergar o seguinte, quer dizer, o capitalismo luta para a sua sobrevivência, né, e nesse sentido, ele tem um movimento de longa duração, como o Brodel já falou, né? E nesse momento nós temos o quê? Uma busca de saída para o longo prazo. Não confundir longa duração com longo prazo. Duração é secular, longo prazo é de 30, 40, 50 anos. Bom, no caso nosso imediato, o que nós temos que entender, o que está acontecendo, que é uma passagem de uma revolução industrial chamada de segunda para uma terceira revolução industrial. Essa revolução industrial que vai ser tomada pela questão dos TICs, né? Das tecnologias de informação e comunicação. Vejam bem, é importante que se considere isso, por quê? Porque nós estamos numa economia desmanchando, para uma economia que vai se constituir. A arquitetura dessa terceira revolução industrial não é igual à da segunda revolução industrial. Então a gente tem que ter clareza que nós estamos passando para a terceira revolução industrial. Bom, nesse momento, existem algumas coisas importantes no mundo que eu gostaria de salientar, adicionando o que o André já disse brilhantemente. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos em processo de mundialização. O processo de mundialização é um processo de superação das economias nacionais. Então nós não podemos pensar em termos de nação, nós temos que pensar a nação dentro desse mundo que é o que está constituído aqui, que é um mundo extremamente mundializado e dominado pelo capital. O que significa isso? Significa que o capital está avançando para um espaço, se possível, não dominado, não controlado pelos espaços nacionais, pelas economias nacionais. Melhor, pelos governos nacionais, pelo Estado. Então essa luta capital-Estado é uma luta fundamental nos dias que correm hoje. Então nesse sentido eu queria dizer para vocês o seguinte: o capital está saindo do controle do Estado e o Estado não está conseguindo controlar o capital. Essa é a disjuntiva do presente momento. Então nesse sentido o que nós estamos vendo é que exatamente há uma concorrência fortíssima entre os capitais. Por quê? Porque esse sistema quebrou. Então, se ele quebrou, o que aconteceu? Há em movimento um processo de concentração e centralização de capital. Um processo de concentração e centralização de capital. É isso que está ocorrendo. Então, a concorrência oligopólica entre os diversos setores, ou entre conglomerados, entre corporações, é violentíssima e está em todo o mundo. É uma segunda guerra mundial, só que dessa vez em termos de, vamos dizer assim, de espaço econômico e também de espaço político. O André falou muito bem nessas questões de o que vai acontecer nesse momento. Quer dizer, nós estamos muito preocupados com a eleição do Obama e também temos que nos preocupar com a questão chinesa, que agora o Politburo vai se transformar. Isso o que está querendo dizer? Está querendo dizer que nós estamos num processo de uma futura tensão entre os Estados Unidos e a China. Com os demais países oscilando entre esses dois fortes grupos, né? Só que a competição é diferente. Quer dizer, enquanto que a China usa, vamos dizer assim, a geoeconomia para dominar geopoliticamente, os Estados Unidos não têm essa situação. Eles procuram avançar pelo lado militar para depois conseguir algo do ponto de vista econômico. Bom, depois podemos discutir isso aí, obviamente, tem muitas discussões, mas o que eu queria colocar é o seguinte: não se pode pensar o Brasil fora desse contexto mundial, fora da questão da mundialização, fora da questão da concentração de capital, fora da questão da centralização de capital, fora desse jogo geopolítico. Não é possível pensar isso. Podemos ter as divergências maiores, mas isso tem que estar em jogo. Bom, nesse sentido, nós tivemos uma crise. E o que o Brasil fez nessa crise? Isso é que é importante ver. Nós fizemos um keynesianismo que eu chamo de keynesianismo por dentro. Por quê? Como nós não temos capacidade de aglutinar recursos
para fazer investimento via o Estado, e como o investimento privado está carente, o que acontece? Nós tivemos que fazer uma saída da demanda efetiva pelo lado do consumo. Ou seja, a jogada do Lula, que a Dilma participou e agora está continuando, significa o quê? Significa que a demanda efetiva está jogada pelo lado do consumo. É o consumo que vai carregar o investimento e não o investimento que está carregando o consumo. Isso é uma diferença notável. Não quer dizer que o investimento não seja um elemento importante, mas a forma que o Brasil pôde enfrentar essa situação para poder manter, veja, para manter o emprego e a renda foi exatamente vindo pelo lado do consumo. Veja, isso é muito importante, por quê? Porque, na verdade, quem paga o pato dessa crise não foi os trabalhadores. Porque, normalmente, nas crises brasileiras tem sido o contrário. Por que razão? Porque se pensa exclusivamente só no investimento. E, no nosso caso, nós pensamos também no consumo. Então, o consumo começou a trazer o investimento. Bom, vejam só, esse movimento joga, esse movimento de reação à crise. Após a reação à crise, o que aconteceu? Qual é a estratégia política do Brasil, de política econômica? A estratégia de política econômica do Brasil é a seguinte: em primeiro lugar, o que o Estado brasileiro pensou? Ora, o Brasil tem ticket comprado já para a terceira revolução industrial. Qual é o ticket comprado? Primeiro, petróleo. Segundo, alimentos. Terceiro, minérios. Ou seja, naquela arquitetura que eu falei da terceira revolução industrial, nós temos já esse tipo de entrada. Se isso vai dar problema para nós, o que chama, por exemplo, a primarização, isso é uma questão a discutir, mas que nós temos a entrada, já temos garantido. Bom, o segundo ponto que eu acho que é fundamental e que a forma como o governo brasileiro pensou foi exatamente o seguinte: é preciso dar condições de duas coisas, do investimento e a questão ligada à infraestrutura. Ora, a questão de infraestrutura é uma questão muito complexa, porque tem uma carência muito grande de todas as formas possíveis de planejamento, de arrecadação de recursos, etc. Bom, qual é a jogada brasileira? A jogada brasileira foi a jogada do seguinte, quer dizer, nós vamos usar a Copa do Mundo e as Olimpíadas para fazer os investimentos infraestruturais. Se são ruins, se são problemáticos, se tem corrupção, do ponto de vista econômico, é uma jogada acertada. Por que razão? Porque sem essa presença de um envolvimento nacional, de um envolvimento popular, de um envolvimento de capital, seria impossível fazer isso. É impossível. Então é importante que a gente pense que é fundamental esse processo vão ter como? Nós vamos ter, mal ou bem, aeroportos, portos, nós vamos ter logística de produção, nós vamos ter transformação urbana, etc. Vocês dirão, como muitos já disseram, e eu vi vários arquitetos dizer isso, vai ser umas cidades horrorosas. Bom, temos que lutar contra isso. Agora, o processo econômico de respostas às questões econômicas já estão dadas. E é esse movimento de partida que tem que levar uma série de discussões políticas, econômicas, sociais e civilizatórias. Sem isso não era possível nada. Então, veja, o segundo ponto, então, foi a questão vinculada à infraestrutura. O terceiro ponto, que é a questão do investimento, qual é o problema desse governo? Esse governo é passar do consumo para o investimento. Como é que se passa do consumo para o investimento? Não é na conversa, não é chegar, não. A teoria diz que nós temos que começar o investimento. Não é assim. Nós temos que jogar de acordo com a realidade. E essa realidade passa de que maneira? Nós temos que trazer o investimento. E as empresas nacionais fazem investimento? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o governo tem capacidade de fazer investimento em larga escala? Então essa é a segunda pergunta. Qual foi a estratégia? No mundo herdado do neoliberalismo, onde o livre comércio é uma situação clara, a resposta que o Brasil deu foi duas. Uma, no campo do investimento, trazer as multinacionais para dentro do Brasil. Por quê? Porque não havia possibilidade nenhuma de fazer alguma coisa exclusivamente nacional. Nós temos que fazer nacional e ao mesmo tempo internacional. Esse movimento de capitais entra. Então, é isso que vai permitir esse investimento, que vai fazer essa possibilidade de alteração. De outro lado, sem nós compreendermos que vamos dizer assim, a dinâmica de capital, não crescimento setorial, dinâmica de capital começa pelas grandes empresas multinacionais em todo o mundo,
partir daí que nós podemos, então, tentar organizar a nossa realidade. Por exemplo, política setorial de não sei o quê. Não interessa. Por quê? Porque muitos capitais vão sobrar nessa história. O que interessa é construir a nação. E construir a nação passa por essa articulação. Ou seja, eu estou tentando colocar para vocês o seguinte: nós estamos numa nova realidade. Não adianta pensar nas coisas do passado como o passado pode ser muito bom para nós dialogarmos, compreendermos, etc. E muito menos nas nossas posições ideológicas permanentes. Tá? Nós temos que ter posições ideológicas firmes, sim, mas para o futuro. Bom, então nesse sentido, me parece que esses 3 pontos são fundamentais. Ou seja, a questão da infraestrutura, vamos dizer, da base da terceira revolução industrial, alimentos, petróleo e minérios. Depois, a parte de infraestrutura do jeito que nós estamos construindo, a parte de investimento, tornando uma realidade mundializada, não tem saída para isso. Né? Bom, e aí nós temos vários problemas. Problema, por exemplo, da energia. Vamos ficar só na energia do petróleo? Esse resultado do pré-sal vai dar alguma perspectiva de mudarmos as energias que estão dentro do país, eólica, solar, etc.? Essa é uma pergunta fundamental. Segundo ponto dessas perguntas, né? O que vai ser feito, por exemplo, das novas tecnologias, das altas tecnologias? Né? As tecnologias de informação e comunicação estão entrando nisso? Essa é uma pergunta. Bom, nesse nível, qual é o papel da educação nesse processo? A educação vai continuar como está? Vamos mudar? Quer dizer, vamos continuar pensando que a quantidade de pessoas que estão tendo educação vai resolver a solução do país? Essa é uma questão. Terceiro ponto que eu acho fundamental, né? A questão da distribuição da renda. Né? Esse é um elemento que continua decisivo, continua fundamental. Né? E não só a distribuição da renda. O que essas pessoas que têm renda vão jogar, pela direita ou pela esquerda? Né? Bom, quarto ponto. Né? Temos que recuperar o investimento estatal, sim, sem dúvida. Não há possibilidade de avançar nesse processo de investimento estatal. Bom, qual é o papel do Estado? Veja, eu queria só para terminar dizer o seguinte: o Estado, né, que foi vilipendiado no neoliberalismo, esse Estado, ele apenas se conservou na China. Né? Independente se nós achamos que a China é um país adequado ou não do ponto de vista de democracia e ditadura. Bom, do ponto de vista nacional, do Brasil, né, que Estado nós estamos construindo? Fomos capazes de ter um Estado forte para enfrentar realmente os capitais, ou nós estamos crescendo? Ou seja, o que a Dilma fez? O que o Lula fez? Eles pegaram, conseguiram recuperar a fazenda que não era do lado brasileiro, conseguiram recuperar o Banco Central que não era do lado brasileiro, e agora constitui uma realidade, uma política unificada. Bom, encerrando, né, pela segunda vez, eu queria dizer o seguinte: essas questões são questões econômicas, mas eu acho que a sociedade não se resolve em questões econômicas. E aí aparecem outros problemas fundamentais que nós não estamos enfrentando. Por exemplo, saúde, educação, cultura, sobretudo cultura. E que padrão de civilização nós queremos nesse dia? Portanto, a revolta tem que ser generalizada, mas com sentido político fundamental. Obrigado.